Corinthians. João Paulo Capelanes. Salve! Agora Vamos sim. lá, Capelanes. Vamos lá, Netão. Um abraço pra você, pro Solera, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tem uma novidade muito positiva no próximo compromisso do Corinthians no meio de semana. O Fagner voltará a ser titular depois daquela lesão que ele teve no jogo diante do São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O Fagner, pra quem não sabe, ele não pôde atuar nem nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e nem no próximo jogo, sábado, contra a equipe do Avaí no estádio corintiano. Você vai lembrar muito bem, Netão, ele deu aquela butinada na 38ª rodada, praticamente no último lance contra o Juventude. Não foi? Isso, contra o Juventude, lá na bandeirinha de escanteio, que ele chutou o cara sem bola e acabou pegando dois Desleal, jogos né? de punição. Foi desleal. Foi desleal, foi desleal. Meio que padrão, né? Se bem que ele deu uma melhorada nos últimos anos, é bem verdade, mas o histórico dele fala por si. E aí ele pegou esses 2 jogos de suspensão, mas volta na próxima quarta-feira, já tá 100% recuperado. Essa é a principal informação. E em relação ao que a gente já conseguiu apurar, Netão, o Corinthians terá novamente mudanças no jogo. Oi, Netão. Tem hoje o Elano que vai no de lavada? Grande Elano, estará lá conosco 10 no horas, De Lavada né? Podcast. 10 da noite, Netão. Chama aí, pessoal. Chama o Elano, que é Vamos bom lá, menino. vamos lá. O cara é maravilhoso. O Elano é fantástico, cara. Campeão dentro e fora de campo, um baita de um ser humano. Então, De Lavada Podcast, hoje, 10 horas da noite. É só se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, dá um likezinho pra nos ajudar. 10 da noite, eu e o Vinão com Elano. Sem like nós estamos mortos. Sem like estamos mortos, Nós que Netão. lutamos contra os monstros sagrados, a gente tem que ter like, cara. É verdade. Vamos lá. Então, em relação ao Corinthians, a informação que a gente conseguiu apurar é que, de fato, novamente um Corinthians com mudanças. Muita gente entende que o Raul Gustavo ganhou a posição, que fez um jogo interessante ontem, mas não, a posição é do Gil. Até entrei em contato com algumas pessoas que deixaram bem claro. Mas o Gil tem que jogar, hein? Você não vai perder posição pra ele. Pois é, não tenha nenhuma dúvida em relação a isso, mas ele tá pegando justamente os, entre aspas, velhinhos do Corinthians, Renato Augusto, jogadores que vêm pegando. O Renato Augusto falou com a gente recentemente, deixou bem claro, temporada passada que eu tinha ficado 8 meses sem jogar, eu fiz 13 jogos em sequência e só fui reserva contra a equipe do Ceará por opção do Silvinho na oportunidade. Mas a situação agora é totalmente diferente. O Renato Augusto chega a 100%, o William foi preservado, o Paulinho preservado, não voltaram para o segundo tempo e o Corinthians vai ter provavelmente a retomada. Na lateral esquerda, quem sabe, há uma indefinição. A informação que nós temos é que o Bruno Melo em breve terá uma sequência entre os titulares. É que o Bruno passou recentemente por uma transição física, então a expectativa é justamente essa, que os jogadores que foram poupados nesse jogo do último final de semana sejam os titulares no meio da semana, porque se o Corinthians não vencer, ou empate, ou até mesmo uma derrota na Neoquímica Arena, fica praticamente inviável uma classificação para o mata-mata da Copa Libertadores da América, Netão? A verdade é isso mesmo. Ó, é o seguinte, daqui a pouco Esporte Debate, abração pro Capelanes aí. Não, abração pro Capelanes não, fica o Gustavo Soler e a Gabi também, que eu tenho que descer para fazer o Baita Amigos. Boa, Netão, bom programa, Netão. É isso aí, Craque Neto agora nos estúdios do Baita Amigos para comandar o programa ao lado da Gabi Guimarães, do Veloso e do Vitor Guedes. E Capê, com relação também, né, àquela situação infeliz das ameaças, o Corinthians já foi pra cima, já conseguiu achar a maioria das pessoas, muita gente já foi ouvida e é sempre bom, né? O Craque falou isso no começo do programa. O Corinthians não venceu o Botafogo por causa disso, né? Não foi porque os caras tomaram pressão e foram pra cima, né? Venceu porque realmente jogou muita bola. Exatamente, Soler. Você não tenha dúvida. Eu concordo 100% contigo e você falou sobre as ameaças ao goleiro Cássio, que me foi passado hoje, que tem me pedindo para não falar o nome. Mas como eu vi que alguns portais já postaram, eu me senti um pouco à vontade, mas já que foi um pedido de uma pessoa responsável por esse caso, eu vou respeitar. Mas é um menino, gente, de 20 anos de idade, que alegou que ameaçou o Cássio porque apostou dinheiro no Corinthians e como eventual falha dele, o Corinthians acabou perdendo ou empatando o jogo, não lembro nem que partida que foi, e esse cara perdeu dinheiro e aí teve essa... Nada justifica, tá? Pra deixar bem claro, mas teve aí essa ação de ir lá e ameaçar o Cássio na rede social. Mas o que a gente torce menino naquelas agora também, né? Se tem 20 anos é maior de idade, né? Não, maior de idade Tem que saber o que também. tem que estar acontecendo no mundo. Né? Tem que saber. Não, e outra coisa, Soler, você pode ter 10 anos, 15 anos, 60 anos, a partir do momento que você ameaça, não é possível, Sim. cara, que você tenha que ser maior de idade pra saber o que é certo e o que é errado em relação a esse tipo de coisa. É claro que com a maturidade você aprende, né, a ter um outro tipo de Verdade postura, é que mas, pô, quem é idiota e faz isso, acha que o outro nunca vai ver, né? Exato, e aí o cara tem que sirva de 1 exemplo. milhão de seguidores, ele nunca vai ver o que eu mandei. Aí deu azar que que sirva vira, de né? exemplo. E que sirva de exemplo exatamente, também. que seja pras outras punido da melhor situações. forma.
Exato. Então, em relação à situação envolvendo o Corinthians, Soler, é basicamente essa. O Rafael Torres, nós falamos ontem na jornada esportiva Bandeirantes, o Rafael Torres é jogador do Corinthians, já tá tudo certo. Tá tudo certo, o que falta então? Não falta nem mais assinatura, era só uma questão burocrática, também de documentação com o Santa Clara e com o Corinthians. A tendência é que ele seja anunciado ainda esta semana, Soler. Pra gente fechar, então, João Pedro... Acabou o contrato, vai embora, né? Esquece. João Pedro é zero a chance. Ele pode fazer 10 gols na Libertadores, 80 gols no Brasileiro. A chance dele ter uma continuidade com o contrato é zero. O contrato dele vai até metade do ano, até final de junho.